Oi, pessoal, estou aqui para mais uma aula para a gente falar de captação de recursos. E essa aula é uma aula muito importante. Vocês devem estar dizendo, poxa, mas essa Dani, ela toda hora fala que alguma coisa é muito importante. A captação, ela é muito interdisciplinar, né? E realmente tem muitas informações que são essenciais para que a gente forme o todo, e por isso que a gente fala tanto que a captação é um processo, né? Pois é, uma coisa que a gente precisa entender é a questão das fontes de financiamento. Nos últimos anos, com as leis de incentivos fiscais, que foram extremamente importantes para a profissionalização do setor, para o investimento mesmo e para a viabilização de uma infinidade de projetos culturais que não teriam acontecido de outra forma, né? Foram importantes também para a tomada de consciência do setor privado e das pessoas físicas, né? Sobre o quanto é importante investir em cultura e o quanto elas podem fazer diferença investindo em cultura. Então tem uma série de legados positivos e tem alguns negativos também, como tudo na vida, né? E um desses legados negativos é que a gente meio que viciou no seguinte processo. A gente escreve um projeto, inscreve numa lei de incentivo e busca captação com pessoa jurídica, com os patrocinadores privados. Ótimo, é uma via super importante, super efetiva, né? Ela funciona muito bem, mas ela não pode ser entendida como a única opção para a captação de recursos. E isso é fundamental. Por isso que a gente bate muito na importância de se diversificarem as fontes de investimento. Um captador famoso do terceiro setor, Marcelo Straviz, ele sempre fala que para a sustentabilidade de uma organização, e aí a gente pode entender isso também para projetos culturais, para produtoras culturais, ele sempre diz que você precisa ter pelo menos 3 fontes diferentes para financiar um projeto ou uma instituição, senão ela não é sustentável. E é isso mesmo, que se há uma crise, se há uma questão, né, envolvendo essa fonte de financiamento, se ela cai, se ela reduz investimento, o projeto está em risco, né? Ele deixa de ser sustentável. Lembra da velha história dos ovos em diferentes cestas? É isso. É a gente colocar os ovos, distribuir os ovos em diferentes cestas, como o Marcelo diz, 3 pelo menos, para que se uma das cestas cair, a gente tenha as outras ainda para sustentar minimamente, ainda que possa ter um impacto, né? Mas que a gente consiga continuar realizando e viabilizando o nosso projeto, a nossa ação cultural ou mesmo a nossa instituição, né? Esse pensamento é válido e extremamente importante para as organizações, né, para as instituições que trabalham com projetos culturais. Então vamos lá, quais são, afinal de contas, essas outras fontes? Uma é básica, governos. Ai, Dani, mas o governo nunca tem dinheiro. Claro, e porque nunca tem dinheiro, a gente nunca demanda, a gente nunca solicita, continua não tendo, porque a gente não gera a demanda, a necessidade, o entendimento, a cobrança de que é necessário investir nesse setor. Então a gente precisa cobrar. E a realidade dos municípios é que muitos municípios ajudam sim a viabilizar projetos. Vai lá na prefeitura, vai na secretaria, se não tiver uma secretaria específica de cultura, talvez no turismo, na economia, justificando os impactos econômicos, né? Na secretaria de esportes, educação, cidadania, tem vários temas que às vezes não tem uma secretaria específica de cultura, mas que englobam a área cultural. É possível fazer editais, é possível fazer convênios, existem os editais municipais, estaduais, existem as leis de incentivo, também as isenções fiscais, em outros níveis, em outras esferas, além do federal, né, o municipal, o estadual. Então a gente não pode deixar de solicitar e de buscar essa opção do investimento governamental. E não pode esquecer da opção das emendas parlamentares. Para quem é uma organização sem fins lucrativos, é importante
usar esse recurso, buscar esse recurso, tá bom? Então a gente já falou de pessoas jurídicas. E não podemos esquecer que as pessoas jurídicas trabalham com e sem leis de incentivo. Então existe o investimento de verba direta e existe o investimento incentivado. Pessoas jurídicas, governos. Quem é o outro importante player investidor? Pessoas físicas. É muito difícil? Mais ou menos, está crescendo muito no Brasil. A gente, de fato, não tem uma cultura de investimento em cultura. A gente não entende muito cultura como uma causa, né? A gente dá apoio. O brasileiro é muito solidário, mas na dor, na urgência, na emergência. Ele não tem o hábito cultural de investir em ações, em projetos, em instituições ou mesmo em causas. Quando ele investe, geralmente são causas mais tidas como mais prioritárias, né? Saúde, projetos de combate ao câncer, esse tipo de coisa, né? Mas dificilmente alguém investe de forma permanente, constante, em projetos, instituições e ações culturais. A gente precisa fazer o nosso dever de casa, dos relatórios, da informação à sociedade, de mostrar os impactos que nós geramos na saúde, na educação, na cultura, na redução da violência, os impactos econômicos que a cultura gera, para que cada vez mais as pessoas possam entender a cultura como um bom investimento e como uma boa causa. Mas, de qualquer forma, a notícia é boa. Os investimentos em projetos e ações em instituições culturais estão crescendo muito nas pessoas físicas. As pessoas físicas estão investindo cada vez mais. E também é igual o que a gente falou das pessoas jurídicas, das empresas. As pessoas físicas podem investir com isenção fiscal, com benefício fiscal, elas podem descontar seu imposto de renda e seu IPTU, aí a gente está falando de âmbito municipal, para investir em projetos culturais. Ela pode trocar o que ela pagaria ali de IPTU por um investimento num projeto cultural. E a mesma coisa que acontece com as empresas. Ela também pode e deve investir de verba direta, ou seja, entrar com um dinheiro não incentivado nos nossos projetos. E isso se dá só por crowdfunding? Não, tem várias formas de você conquistar o recurso da pessoa física, né? Você pode ter um programa de associados, de membros do seu projeto, se a gente está falando de uma instituição, de uma orquestra, de um teatro, né? Você pode ter um programa específico para participação das pessoas físicas. A gente pode ter o famoso crowdfunding, claro, e aí a gente precisa pensar nas contrapartidas, o que essas pessoas vão ganhar, né, em troca desse investimento. A gente precisa pensar numa boa campanha de comunicação para viralizar, para chegar no maior número de pessoas possíveis. E a gente pode também convencer as próprias empresas a trabalharem e estimularem os seus colaboradores a investirem em projetos. Isso é uma forma muito interessante de trabalhar a captação da pessoa jurídica com a física, onde o dinheiro vem das pessoas físicas, vem dos colaboradores e a empresa também ajuda, apoia, até com incentivos fiscais e também se beneficiando da inserção da sua logomarca, da divulgação da sua participação, né? Um benefício de imagem aí. Uma outra coisa, uma outra fonte, né, desculpem, de investimento muito importante é a fonte que é gerada pelo próprio projeto ou organização. Geração de renda. A gente precisa pensar cada vez mais os nossos projetos como business, como negócios, né? Então a gente pode promover eventos para geração de renda, a gente pode vender, né, licenciamentos, direitos de uso de imagem, fazer licenciamento também de produtos, de marcas, prestar serviços, né, para conseguir viabilizar recursos. Então, existem muitas formas e isso é extremamente importante, a gente pensar o nosso produto cultural como negócio. Uma outra forma de pensar o nosso produto como um business é trabalhar investimentos. Se você tem certeza que o seu projeto é lucrativo, vai dar retorno,
por que não buscar um investidor anjo, um empréstimo com financiamento mais, como vou dizer, com menores juros, com um peso menor, porque existem financiamentos específicos para cultura, inclusive no BNDES. É claro que aí é fundamental fazer um plano de negócio e ter muita certeza de que você de fato vai conseguir dar retorno, né, para você não ficar aí no prejuízo, não arrastar uma dívida. Mas por que não? Os investimentos são então outra fonte de recurso importante depois ali da geração de renda. Então vamos recapitular para a gente fechar com as duas últimas opções que existem. Vamos lá. Pessoa jurídica com e sem incentivo, governo, pessoas físicas com e sem incentivo fiscal, geração de renda, investimentos. E aí a gente ainda tem as fontes institucionais, que são as organizações sem fins lucrativos no Brasil e fora dela, que podem investir no seu projeto. Eu costumo brincar nas minhas aulas dizendo, procurem as foundations. Elas costumam investir em projetos culturais e muitas vezes em demandas que, por exemplo, uma empresa não vai querer investir porque não dá visibilidade, né? Então, como manutenção de organizações, o início de um projeto, um piloto, esse tipo de coisa, super importante. E a última, e não menos importante, são as parcerias, os apoios, as permutas. Muita coisa pode ser viabilizada via permuta. E para quem está começando, essa pode ser uma forma de você começar a conquistar um currículo, uma credibilidade, mostrar que você faz bem feito, viabilizar um projeto, às vezes todo com permutas, né, com apoios, e conseguir colocar ele de pé e com isso conseguir formar um currículo e conquistar os próximos passos, os recursos, né, uma credibilidade no mercado para conseguir captar cada vez mais.